Bem-vindos a esse que é um episódio de transição do nosso Infracast, da primeira temporada, em que eu e o Fernando levamos adiante uma ideia que a gente já vinha juntos, construindo. E agora, com essa despedida do nosso secretário de Infraestrutura de Minas Gerais, que vai deixar de me acompanhar nos episódios, mas que vai ser alguém que eu vou querer entrevistar com certeza no futuro. Vamos falar um pouquinho sobre o que foi essa temporada de 40 episódios, na verdade mais do que 40 episódios, que a gente fez desde outubro do ano passado e em que a gente já coletou aí mais de 30 mil views, 30 mil plays. Foi uma brincadeira que deu certo, né? A gente começou com uma ideia de discutir temas interessantes, não sabíamos direito para que servia um podcast. E aí Heavy Drops Media nos salvou, vamos falar sério. Com certeza, Fernando e Renan, foi uma aventura muito bacana até agora, né? Eu acho que a gente conseguiu ocupar um espaço importante, que existia uma demanda grande por conhecimento em mídias diferentes sobre infraestrutura. Eu acho que, felizmente, a gente se consolidou. Na verdade, eu diria que você agora fica responsável por tocar esse barco. E eu vou estar te acompanhando para a gente colher cada vez mais informação de qualidade para a gente poder aplicar na prática em Minas e dividir com os demais colegas, tanto lá da secretaria, como os colegas de outros estados e do governo federal. Você reparou que, ao longo desse tempo, a gente foi recebendo e colhendo muitos feedbacks dos nossos ouvintes, né? E sempre assim, pessoas super entusiasmadas com o conteúdo. Nós chegamos a ser indicados como bibliografia obrigatória em cursos de especialização, mestrado, doutorado, em várias instituições de ensino, e isso foi motivo de grande alegria pra gente. Não sei se você concorda comigo, mas a primeira temporada do Infracast, né, que foi justamente esse espaço que a gente foi aos pouquinhos chegando e ocupando, teve como principal mote falar um pouco com diversas partes do Brasil e sedimentar conceitos a respeito do que são as PPPs, do que são as concessões e de como esses projetos são multifatoriais, multidisciplinares e envolvem uma série de atores públicos e privados. E a gente foi aos poucos trazendo uma linguagem mais tranquila e menos técnica a respeito justamente desse mundo, né, que parece quase inatingível por quem não se debruça, não está, enfim, vivendo isso na pele o dia todo, né, todos os dias. E a gente acabou conseguindo fazer com que essa comunicação tranquila pudesse chegar aos ouvidos de quem está começando nesse mundo também, né? Isso, não sei se você sentiu. Acho que sim, acho que a gente teve um papel, né? Acho que o Infracast tem um papel também de capacitação, de alguma forma. Acho que não era um objetivo inicial, mas ele acabou virando e acabou derivando outros projetos, como o Maratona PPP, que a gente fez aí em parceria com a Viviane, né? Uma grande amiga. Uma grande amiga que foi nossa entrevistada por diversas vezes, exatamente. Né? E que eu acho que mostra que existe de fato essa demanda. É uma demanda por esse conteúdo especializado. E eu acho que agora, olhando para frente, se eu puder dar um palpite, já que agora eu tô saindo da bancada e virando ouvinte, acho que vale a pena agora talvez começar a falar também com o setor privado, né? Com certeza. A gente teve naturalmente uma primeira temporada para falar com os gestores públicos que, de alguma forma, como a gente falou no nosso primeiro episódio, né, tem grandes ideias, grandes dificuldades, mas isso nunca vem à tona. Então esse era um dos motes iniciais do Infracast, né, trazer à tona essa experiência de governo na estruturação de projetos de PPPs e concessão. E agora eu acho que vale a pena começar a ouvir a iniciativa privada, que é algo que você já começou a fazer, né, Isa? Sim. E que faz muito sentido, né? Afinal, a gente está falando de parcerias público-privadas, né? De relacionamento público-privado. E aí ouvir o mercado, o famoso mercado, né? Ouvir os concessionários, ouvir a história deles a partir dessa ótica privada, acho que é alguma coisa importante que vai agregar muito valor para os nossos ouvintes. Com certeza, eu acho que você tem toda a razão. Em um primeiro momento, o que nos motivava era justamente fazer com que as pessoas tivessem acesso àquilo que ficava nas conversas de bastidores, né? Quando o projeto é lançado na licitação, isso é só a ponta do iceberg.
iceberg, né? E eu acho que a gente conseguiu de uma maneira muito gostosa, porque os nossos entrevistados, eles foram muito parceiros nesse sentido, né? Então a gente conseguiu trazer pessoas da região sul do Brasil, Nordeste. Olha quem tá aqui. Né, fofo? E você acompanhou tudo. Foi Piauí, foi Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo. A gente tem também um episódio marcado com a unidade PPP da Bahia. Teve uma abrangência regional muito interessante. Falamos com o prefeito Eduardo Paes também. Enfim, isso sem contar todo o programa federal, né? E também em âmbito nacional, se a gente pegar que a gente também falou aqui com pessoas importantes do legislativo e que estão aí debruçadas na nossa pauta de infraestrutura, esse objetivo de a gente trazer a cozinha para que ela fosse um pouco mais exposta e de uma forma bacana, né, sem ser intimidadora e sem criar tabus com relação aos desafios que o gestor enfrenta desde o início. Acho que a gente conseguiu fazer isso de uma forma gostosa e com certeza agora é hora de a gente de alguma forma trazer outros desafios para cá e ver também como o olhar privado olha para tudo isso, né? A gente fez até alguns episódios com o mercado, com os financiadores, né? A gente falou com o Galípolo, ele foi nosso primeiro entrevistado, nosso grande amigo também, e ele deu uma aula de mercado, de infraestrutura pra gente, né? Ele é presidente de um banco. Assim como ele, a gente falou com o BNDES, que também traz o olhar do financiador. Falamos com o BID, que trouxe inclusive uma perspectiva internacional, focada também na América Latina, com um olhar muito bacana. O Marco Siqueira nos brindou com esse episódio e tivemos também o Camacho do AFC, né? De alguma forma a gente foi aproximando dessa temática que a gente vai aprofundar aqui. E a gente não pode esquecer que a gente falou com a B3 e também tivemos um episódio gostoso com o Monkey Stocks, né? Para tentar se aproximar um pouquinho do mercado. O que você gostaria de enaltecer dos caminhos e dos aprendizados que a gente teve até agora, assim, do ponto de vista de conteúdo mesmo? A gente conseguiu identificar tipos de modelos de concessão em função do ente federado. Acho que um episódio muito interessante que a gente fez com o Seron, da Prefeitura de São Paulo. Nossa, foi sensacional. Ele mostrou como projetos tipicamente municipais têm uma característica de utilização de ativos imobiliários, de rentabilização desses ativos, ainda que talvez não sejam projetos muito grandes, mas são projetos que são bastante complexos para serem estruturados, às vezes até mais complexos do que os grandes projetos rodoviários ou de saneamento. Então essa acho que é uma primeira lição interessante que a gente tirou entrevistando esses stakeholders municipais. O próprio Eduardo Paes, né, a experiência da cidade do Rio que ele trouxe, como são modelagens que eu diria bastante inovadoras. E interessante como eles também destacaram a valorização imobiliária, né, como um aspecto que dava, nesse contexto dos municípios, para ser trazido para os projetos de infraestrutura. E eu me lembro também de uma questão que o Seron falou, e depois a gente pode discutir mais, é só porque você tocou nesse episódio, que foi sobre como você aumenta a concorrência e deixa com que isso traga as respostas importantes para o seu projeto, né? Mas você tem toda a razão, a depender da instância federativa, o projeto acaba ganhando um perfil diferente, né? Eu acho que uma segunda lição interessante também tem a ver com as instâncias federativas e como você estrutura a governança desses projetos. Então, quando a gente fala com a Marta, do PPI, você tem uma governança bastante robusta, né? A governança federal, esse órgão bastante forte, com grande interlocução com o Tribunal de Contas. Mas quando a gente conversa com outros estados que estão iniciando seus programas de concessão, é uma governança completamente diferente. E também uma governança mais aberta a receber PMIs, a receber MIPs, porque justamente você está criando capacidade de estruturação. Então eu acho que num país tão heterogêneo como o Brasil e tão continental, acho que essa é uma segunda lição que a gente tira, que não dá para você ter um único modelo que vai servir para municípios, estados e União. Perfeito. E até sobre os modelos, né? Acho que vale a pena a gente também mencionar que a gente teve entrevistas com agências e mesmo que não estivéssemos conversando com agências, como foi o caso quando a gente falou com a doutora Renata, né? Que era então presidente da Artesp aqui em São Paulo, mas mesmo quando não estávamos falando com a agência, um dos assuntos que sempre foi tangenciado foi sobre como é feita a regulação desses contratos, né? E aí isso muda também, varia de acordo com a instância federativa, né? Por isso que me chamou a atenção também desse seu resumo. E não só a instância federativa, como a maturidade setorial.
Completamente. Né? Então, se você pega um setor como o de rodovias, em que você tem uma maior maturidade pelo fato de você ter mais tempo contratos de concessão. Ou mesmo de energia citado pelo Diogo Macor, que foi nosso entrevistado. Você tem um tipo de regulação. Quando você pega outros setores, por exemplo, setores de PPP social, ou mesmo saneamento, você tem uma institucionalidade regulatória diferente, que às vezes você precisa confiar mais nos contratos, às vezes as agências não têm um papel tão importante. Então eu diria que acho que esse é um terceiro elemento bastante interessante. E pegando o gancho dessa questão interfederativa e federativa, eu acho que o projeto de lei que a gente discutiu com o deputado Arnaldo Jardim para a nova lei de PPPs e concessões tem essa característica. Sim. Né? Um projeto de lei que procura levar em consideração os diversos Brasis, ficando no clichê, né? Esse aspecto dialoga também com a nossa conversa com o senador Anastasia, né? Porque ele teve um olhar muito focado para a gestão e ele trouxe isso de forma muito presente, né? E como os diversos níveis de maturidade de um determinado programa passam justamente por esse ponto de você poder ter dentro do governo uma boa gestão desses projetos que são complexos e que são legados, né? Que uma administração deixa para outra de longuíssimo prazo. Não, total. Eu chamaria a atenção daí para o quarto elemento, que diz respeito à heterogeneidade entre os setores da infraestrutura. E como esses setores, às vezes, eles são muito estanques. Então eu pegaria, por exemplo, o setor de portos. Ah, o Tércio. É um setor à parte. Né? Quem trabalha com portos praticamente trabalha só com portos. Né? E tem todo um regramento específico, uma regulação específica, players específicos. Né? Uma dinâmica, né, que é bem próxima do mercado, inclusive, né, porque o porto, ele não tem só os serviços públicos, mas na área do porto, todos os desdobramentos da cadeia produtiva do setor privado estão ali emaranhados, né? A gente aprendeu muito naquele episódio. Sem dúvida. Então, eu acho que isso é um ponto interessante também, né? Para quem estuda a infraestrutura, entender que não adianta você estudar um setor que você vai estar estudando o outro. E que tem uma questão, por outro lado, que é, às vezes, tem soluções que são dadas num setor que poderiam ser aproveitadas em outro, mas em função dessa especialização muito grande, as pessoas acabam não retroalimentando. Por exemplo, a parte de ativos não amortizados, né? Isso tem setores que você já está super maduro e em outros setores você não tem maturidade ainda. E aí você, em vez de beber da fonte do setor que avançou, acaba não fazendo isso, né? E aí, só para pegar um tema que você mencionou das MIPs e das PMIs e relacionando com a maturidade do setor, não especificamente do ente federativo, mas do setor, acho que a gente podia destacar, inclusive, os episódios que a gente fez com o Gustavo Albuquerque, da ANAC, e com o Rony Sadjoro, né, da SAC, porque eles tratam de um setor que é, né, a aviação civil e a infraestrutura aeroportuária, que está num nível de amadurecimento e de regulação que permitem fazer com que eles aceitem as MIPs, escolham um autorizado exclusivo, que inclusive isso é inédito, né? Assim, se você pegar todos os nossos entrevistados que estão enfrentando o que é esse mundo e como tratar das MIPs e das PMIs, embora a gente tenha várias evoluções importantes acontecendo, inclusive no Piauí, no setor aéreo, no setor da infraestrutura aeroportuária, o Rony falou com muita tranquilidade. Sim, a gente funciona com MIPs, né? Isso foi muito interessante. E o que ele chamou a atenção também é que eles têm baixo nível de judicialização de pleitos de reequilíbrio. É verdade. Né? Ainda que muitos dos reequilíbrios sejam negados, a institucionalidade mostra que os concessionários aceitam essa negativa dos pleitos de reequilíbrio, coisa que em outros setores isso não é verdade. São setores que você tem uma judicialização grande. Até pouco tempo, acho que agora o governo federal e a NTT vem fazendo um ajuste, né? Mas o setor de ferrovias, durante muito tempo, ele teve essa tensão de judicialização e agora com as renovações antecipadas, acho que o governo federal está conseguindo arrumar isso. Você tá dando spoiler do nosso episódio aí da temporada 2. Eu já posso dar agora. Guilherme Penin, da Rumo, vai falar sobre a renovação antecipada da Rumo. Essa característica é muito interessante, né? Então, para os nossos ouvintes que quiserem fazer uma recapitulação dos nossos episódios, acho que eu chamaria atenção para esses pontos. Ouvir e tentar comparar cada um dos setores para ver o que você pode aproveitar de um para usar no outro. E Fê, você falou da judicialização dos pleitos de desequilíbrio e isso me remeteu a uma série especial que a gente fez no Infracast, que foi o especial Covid.
né? Covid-19. E nessa série, a gente discutiu bastante esse ponto, né? Da judicialização, dos desequilíbrios, de qual era o momento de olhar para os desequilíbrios. Eu me lembro da doutora Viviane falando sobre como ela utilizava os contratos de concessão já existentes para fazer determinadas iniciativas para o combate da Covid-19, né? E para o tratamento dessa pandemia. E utilizava esses instrumentos como uma ferramenta flexível para poder absorver, enfim, aquelas demandas imediatas que estavam sendo colocadas aí para o Brasil e para o mundo, né? E ela deu uma aula, eu achei muito bacana. Da mesma forma, a gente conversou com o secretário Marco Aurélio de Minas Gerais, nosso grande amigo, que agora está deixando um governo muito bacana, tá Um ótimo trabalho. um ótimo trabalho que vai ser continuado por você, né? E ele levantava os pontos de contraste, de conflito, né? Dizia, inclusive, da situação que vinha se agravando com relação às concessionárias de Minas Gerais, em função da Covid. Não só, claro, mas também pelo agravamento da situação econômica de algumas concessionárias, em especial, em função disso, e de como elas estavam preparando pleitos de desequilíbrio, e ele estava muito preocupado com essa situação. E falamos também com a doutora Natália Rezende, né? E outros tantos convidados. A gente falou com representantes da Arena Pacaembu. Lembra disso? E a gente falou sobre a formação dos hospitais de campanha a partir de instrumentos existentes e tratamos do parecer da consultoria jurídica do Ministério da Infraestrutura com a doutora Natália Rezende, que foi a primeira resposta que o Brasil deu para o setor de transportes em âmbito federal. E ela disse o seguinte: olha, a gente tem que analisar todos os contratos especificamente, mas reconhece-se a materialização desse risco e ele pode ser considerado como força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, a depender da situação, a depender da condição. Eu acho que quando a gente fez esses episódios, estava logo no início da pandemia, né? E de fato houve uma enxurrada de lives e de eventos, né, para discutir esse tema. Você participou de várias, eu participei de algumas, mas eu acho que agora a gente está numa segunda etapa associada à questão da pandemia, que é de fato avaliar se houve e quanto foi esse impacto, né? Porque, de alguma forma, quando você pega, por exemplo, o setor de cargas, muito vinculado à agricultura, você não viu uma queda tão expressiva assim, né? Sim, logicamente que a pandemia ela é um evento extraordinário, né? Em tese, mas é preciso olhar setor a setor, premissa a premissa, para que possa se verificar se de fato houve uma frustração e se aquele risco de fato estava alocado para o governo. A gente está entrando numa segunda etapa, que é quando começam a se analisar esses potenciais pleitos de reequilíbrio e verificar se de fato houve esse prejuízo. Perfeito. E a gente até viu que no setor de portos houve até um incremento, né, de receitas durante o período, pelo menos até a primeira avaliação, né? Eu estava conversando com o Cerquinho, que vai ser um dos nossos entrevistados também, presidente do Porto de Suape, e ele me disse também que houve um crescimento, mas enfim, eu achei muito bacana e ponderada essa sua avaliação, e eu acho que vários dos nossos convidados tiveram a mesma impressão, né? Quando a gente está falando de desequilíbrio, a gente precisa entender o quanto de fato foi desequilibrado, né? Então você calcula um montante e depois você tem que pensar na recomposição do equilíbrio econômico-financeiro e nos meios adequados para fazer, e aí você acaba bebendo justamente do contrato e da regulação apropriada setor a setor, a depender do ente federativo. Então, realmente, mas esse foi um tema bacana, né, que a gente foi discutindo em função desse evento completamente extraordinário para esses contratos, né? E, claro, um evento de uma crise sanitária muito severa e que impactou mundialmente, enfim. Ainda estamos vivendo as consequências dessa crise em todos os aspectos, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção a partir das nossas conversas e também das conversas que a gente foi tendo com os nossos entrevistados foi a respeito justamente de, nos ambientes em que havia maturidade regulatória e de gestão, ou mesmo nos que ainda não chegaram nesse nível, seria necessário buscar essa maturidade para poder permitir um diálogo conciliatório entre a iniciativa privada e o setor público para se chegar à melhor solução, né? Acho que isso é fundamental, né? Eu costumo dizer que você não pode romper o contrato, por óbvio, então você não pode maltratar um contrato de concessão, não dando resposta, não avaliando os pedidos, mas quando você tem o ambiente em que o público e o privado estão
negociando, aí sim, aí você pode brigar dentro do ringue, dentro do octógono, né? Com as E regras do com jogo. as regras do jogo, o que é desejável que aconteça, Claro. né? Porque uma boa disputa gera uma solução eventualmente melhor, porque os dois lados precisam achar bons argumentos para resolver aquele problema. O que não pode é você tratar de maneira negligente um contrato de concessão e PPP. Acho que esse é um aprendizado importante. Você não pode ser... A boa regulação não é a regulação que está sempre a favor de um ou sempre a favor do outro, mas é a regulação que está sempre cuidando do contrato, né? Respeitando os prazos, avaliando e aí acatando ou negando. De novo, o exemplo dos aeroportos é típico. A ANAC negou a grande maioria dos pleitos das concessionárias, como nos falou o Gustavo, né? Mas isso não significa que os concessionários vejam a ANAC como uma má reguladora. Pelo contrário, vê a ANAC como uma boa reguladora. Então, acho que isso é importante a gente entender. Tratar bem o contrato, regular bem o contrato é dar resposta, é avaliar. Mesmo que, ao final, um dos dois saia perdendo, entre aspas. É normal, é da vida. Perfeito. E você sabe, me lembrei de mais um especial que a gente fez, que foi sobre saneamento com o novo marco, né? A gente conseguiu fazer um especial assim que saiu, no dia que ele foi aprovado, e só que faltou a gente comentar um pouquinho sobre o veto do presidente. Quer aproveitar esse momento para para falar sobre ele rapidamente? E aí a gente vai precisar fazer uma outra conversa, porque se o veto será derrubado ou não. É verdade. Mas, realmente, quando a gente fez o especial de saneamento, optamos por fazer em cima da pinta, né? E ainda não sabíamos dos vetos que viriam por parte da presidência. Eu acho que o mais relevante, que foi um veto que aparentemente contrariou um acordo na Câmara e no Senado, né? Que foi um veto da questão dos contratos de programa. Esse foi um tema que deixou o setor em polvorosa, né? E agora é importante saber como a Câmara e o Senado vão se posicionar com relação a isso. Foi o mais importante, que é a questão dos contratos de programa. Que é o novo marco aprovado pelo Senado, previa que os contratos de programa poderiam ser renovados e essa renovação poderia acontecer em 2 anos. Em até 2 anos Em da até 2 aprovação, anos. e o veto foi em cima desse dispositivo, o que, como consequência prática, fez com que hoje contratos de programa não podem mais ser assinados. Isso é interessante porque a gente discutiu em vários episódios, né, sobre modelos que foram possíveis pela existência de um contrato de programa, né? Então eles de alguma forma se estruturavam a partir de um contrato de programa entre empresa estatal e um município. E o interessante foi que nas mais diversas entrevistas que a gente fez, a gente acabou tangenciando esse tema dos contratos de programa e a gente conseguiu derivar, né, diversas conversas a respeito de modelos possíveis a partir dessa estrutura. Então, por exemplo, a subconcessão de Teresina, que foi comentada pela doutora Viviane, mesmo a concessão ou a PPP agora, né, da entrevista da doutora Eliane, da Sanesul, ela mencionou que foram renovados 68 contratos com os municípios e isso permitiu a segurança do projeto dela, né? E mesmo quando a gente conversou com o prefeito Eduardo Paes, a gente falou sobre a AP5 e falamos sobre como que isso foi estruturado, enfim. E todos os contratos, as interdependências e todos os demais aspectos que a gente vem conversando. E aí, como é que fica se o veto seguir adiante, né? Como que ficam esses contratos? Existe uma transição? Na verdade, o marco legal ele muda para uma lógica de regionalização por meio das regiões metropolitanas e dos blocos regionais, né? Então, o papel que a empresa estatal fazia de centralizar esses municípios migra para um modelo de relacionamento direto intermunicipal, né? E aí o desafio é saber como que os estados vão conseguir se organizar, né, através dos blocos, através das unidades regionais de saneamento, para garantir o mesmo efeito que uma empresa estatal garantia ao agregar esses municípios. Acho que esse que é o desafio aí da transição que você está trazendo, mas de maneira geral é um marco positivo. Claro. O marco legal é positivo no que diz respeito à regulação, no que diz respeito a outros temas. Ele traz uma visão positiva, mas tem essas nuances aí que vão precisar ser equacionadas e que vão precisar de um episódio se os vetos forem derrubados ou mantidos pelo Congresso. Perfeito. Não, com certeza. Acho que esse novo marco ele traz aí uma realidade importante, né, de
tentar e incentivar a melhoria dos serviços e legitimar ainda mais profundamente a presença da iniciativa privada nos diversos modelos que podem ser testados e realizados no ambiente de saneamento. Sem dúvida. Agora, aproveitando que essa, por enquanto, vai ser a minha última entrevista. Não, senhor, não tire o corpo fora. Como entrevistador, me conta qual que é a sua visão, Isa, para os próximos anos da infraestrutura. Poxa, Fernanda, aí é complexo, né? Vou beber aqui dos conhecimentos que os nossos entrevistados trouxeram e falar um pouquinho sobre esse momento que, na minha opinião, sinceramente está sendo um momento de rever a infraestrutura. A gente bebe tradicionalmente de uma lei que foi importante para a sua época, que é a Lei 8666, e que regulamenta, né, rege os contratos de empreitada e rege também um procedimento licitatório, que é o procedimento que os estados se utilizam para fazer escolhas de propostas, né, vantajosas para depois assinar contratos de todas as naturezas, né? Inclusive, licitações e concessões também precisam passar por um procedimento de competição. Então, é uma lei importante, mas ela acaba talhando a nossa relação de infraestrutura e a nossa relação público-privada a partir de um olhar de que o Estado sabe exatamente o que ele quer e a iniciativa privada vem simplesmente para cumprir com as suas obrigações de meio, que são aquelas que foram estabelecidas pelo Estado. Por muito tempo, esse olhar, inclusive, foi alastrado para a infraestrutura. Porque você pega a Lei 8666 e a Lei 8987, que é a Lei de Concessões, elas têm só 2 anos de diferença entre uma e outra. Então, a Lei 8987, que inaugurou esse modelo que é disruptivo, no fim das contas conviveu com um modelo que tinha sido bem tratado, por uma lei de 2 anos antes. Então, por muito tempo, esses institutos foram sendo confundidos, me parece. Então, por muito tempo, a década de 90, década de 2000 e até recentemente, talvez a gente tentasse enquadrar as relações de concessão em relações da 8666. Então, era muito comum, por exemplo, que os nossos controles olhassem para esse modelo tentando fazer links com aquilo que tradicionalmente se vivia nas relações público-privadas. Então, quando você fala que você quer olhar para a atividade finalística e não para a atividade de meio, e você quer incentivar, né? Então, você quer fazer uma lógica de incentivos para esses contratos em que a concessionária pode trazer aquilo que ela julgar que vai atender melhor aquele determinado objetivo, isso gera um choque em quem está acostumado a lidar com essas relações. E eu acho que aos poucos a gente foi digerindo isso, mas ainda a gente vê presente esse olhar. Muitas vezes machuca você dizer, eu não quero regular como você vai fazer. Como você vai fazer, iniciativa privada, isso é problema seu. Eu vou regular o objetivo final. E aí eu acho que a gente começa a olhar finalmente para os impactos. Então eu acho que agora a gente está maduro o suficiente para ter, ou enfim, pelo menos no caminho para isso, para ter uma infraestrutura que olhe para os impactos, muito mais do que para as obrigações de meio que aquele determinado contratado precisa ter. A gente precisa ter, eu acho, um constante aprimoramento do controle com relação a isso, para que a gente não incida nos mesmos erros do passado. Tem uma busca também dos controladores, dos tribunais de contas, do Ministério Público, de entender o que é esse bicho e de entender essa lógica por incentivos, mas a gente ainda precisa engrossar esse couro, para que a gente possa fazer esse salto de olhar para esses contratos como contratos finalísticos, como contratos de objetivo e como contratos tomara de impacto. E aí a nossa regulação ela fica totalmente voltada para isso. Esse é um aspecto. O outro aspecto, depois queria te ouvir sobre esses temas também. Outro aspecto é sobre a inovação. A inovação, na minha forma de ver, ela deriva para várias ramificações. Eu destacaria aqui 2 delas, muito importantes. Uma primeira, que diz respeito à gestão. Então, a inovação, para mim, ela dialoga com os processos, com os procedimentos. É você poder olhar para aquilo e falar, olha, o que funciona, o que não funciona. Então, a gente vai ter um olhar mais cauteloso para a nossa burocracia e, em especial, para a burocracia que faz com que a gente acompanhe os contratos e trave um relacionamento público-privado muito melhor, deixando que a iniciativa privada possa ser criativa, inclusive, nesse diálogo. Isso, de alguma forma, tangencia um aspecto que diz respeito àquilo que a gente comentou anteriormente, que é, por exemplo, você se despir dos limites de ampliação ou de flexibilidade que a gente tende a ter quando a gente olha para um contrato administrativo. Então, você não vai mais falar em 25% de limite de aditivo. Você não vai mais falar de condições efetivas da proposta olhando
olhando não para a matriz de riscos, mas sim para um fluxo de caixa que previa, enfim, tantos anos para frente e uma tira específica. Você vai se abrir, talvez, para a possibilidade de pensar em regramentos que possam ser revisitados, que possam ser bem tratados por ambas as partes nesse diálogo construtivo. E a inovação, para mim, também dialoga com a questão tecnológica. Não é à toa que a gente vive a era das startups. Elas mexem no procedimento, na desburocratização das etapas, e elas trazem também um componente tecnológico interessante, né? Então, ignorar isso, tanto o setor público quanto o setor privado, seria não aproveitar um momento de modernização, inclusive da infraestrutura. As startups, enfim, a tecnologia, ela permite que a gente dê o salto para o terceiro pilar dessa que eu estou chamando da revolução da infraestrutura nesse momento, que é a transparência. Com base nessas informações que você vai gerando, né, e a tecnologia permite isso, e a boa gestão permite isso, você vai tendo condições de fazer uma melhor regulação, porque você diminui a assimetria informacional entre as partes. E aí, assim, só um teaser para que a gente possa discutir isso no longo prazo, né? Mas esses 3 elementos me parecem levar para um ambiente em que talvez a gente se depare com esses contratos de tão longo prazo e a gente fale o seguinte, putz, talvez a gente tenha soluções mais inovadoras e mais demandantes de olhar constante para aproveitar o que dá para aprimorar a cada tempo, que talvez a gente mude a forma de olhar para esses contratos de fato e enxergue eles só como uma moldura, que dá estabilidade, claro, para o investidor, previsibilidade para esse investimento, mas que pode contemplar uma série de arranjos que vão ser aí pensados conforme a gente vai observando evoluções constantes da nossa sociedade. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas em linhas gerais era isso. E aí, doutor Fernando, secretário de Infraestrutura de Minas Gerais, eu queria, em primeiro lugar, lógico, te parabenizar por esse feito, porque eu sei que esse é um grande sonho seu, sempre foi, e que você foi escolhido por um processo competitivo, e eu sei que ele foi bastante competitivo, esse processo seletivo. E, enfim, eu tenho muito orgulho de você, de verdade. Acho que você vai ser... Lógico que eu sou parcial, mas eu não posso deixar de falar. Você vai ser o melhor secretário que esse Brasil já viu. E eu te desejo, enfim, sorte, porque competência você já tem demais. E que você tenha a oportunidade de implementar os seus conhecimentos, que são enormes, inúmeros. E eu tô muito feliz por você, por nós. E muito feliz também por você ter tido essa oportunidade e ter abraçado com muita nobreza essa causa. Eu sei que para você é uma causa e que você vai dar o seu melhor por esse estado. Então conta um pouquinho pra gente o que está por vir e você tem que aqui se comprometer comigo a daqui a muito pouquinho dar uma entrevista para o Infracast bem completa sobre os planos de Minas Gerais para a infraestrutura. Realmente, bom, primeiro, quando a mulher fala, né, assim, é um pouco enviesada, mas acho que a segunda informação relevante é que a sede do Infracast está mudando para Belo Horizonte, né? Afinal, estamos indo os dois para lá, ainda que, enfim, você tenha que vir bastante a São Paulo também. E eu, de alguma forma, dependendo dos assuntos, também terei que vir a São Paulo. Mas, para mim, realmente é uma honra, né, poder assumir essa secretaria, que inclui também a mobilidade urbana. Como você disse, um processo seletivo, quer dizer, da minha parte não houve nenhum tipo de vínculo inicialmente político, né? O governador fez um processo estritamente seletivo e com a vantagem de assumir uma secretaria já muito bem montada pelo nosso amigo Marco, né? Com pessoas e profissionais, e aí eu queria nominalmente aqui citar a Vanice, a Mônica, o Breno, o Pedro Calixto, profissionais de alto gabarito. E o nosso Gabriel Farrardo. E o próprio Gabriel Farrardo, né? Mais profissionais de alto gabarito que já vem fazendo um excelente trabalho na Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade do Estado de Minas, e que o objetivo é continuar tocando esse barco em frente, né? Acho que os desafios são grandes. A gente está com um dos maiores programas de concessão rodoviária sendo formatado, se não o maior, tirando o governo federal, né, entre os estados. PMI do aeroporto da Pampulha, que também é um aeroporto emblemático.
toda a questão da mobilidade urbana com a Covid, essas melhorias regulatórias que estão sendo propostas aí pelo projeto de lei que está tramitando na Câmara. Então, realmente é um grande desafio, mas acho que é um desafio que vai valer a pena, porque vai ser possível a gente tentar implementar um pouquinho disso tudo que a gente aprendeu aqui no InfraCast ao longo dos tempos, né? E também da nossa atuação profissional ao longo dos anos. Então, realmente, eu tô muito feliz com esse desafio. Obviamente que a entrevista tá topada já. Ai de você se não estiver topada. E vamos fazê-la rapidamente. E tem um conjunto de pessoas lá em Minas também que precisam ser entrevistados, Com certeza. né? Temos aí tanto outros colegas secretários, advogado-geral do Estado, Dr. Sérgio Pessoa, que é uma pessoa fora de série, o Tribunal de Contas do Estado também, que tem grandes profissionais, O BDMG. o BDMG com o Sérgio, o Henrique, né, grandes pessoas também conhecedoras aí do mundo das concessões e das PPPs, enfim. O objetivo é esse, manter Minas como a referência em concessões e PPPs, como sempre foi. O Marcos Siqueira foi um dos responsáveis, senadora Anastasia, e aí o objetivo é que a gente mantenha essa pujança, né, do Programa Mineiro de Concessões e PPPs e de infraestrutura como um todo. Espero poder honrar esse cargo que eu estou assumindo agora, deixando aqui o InfraCast por enquanto, mas com muita alegria do que a gente construiu e continuar acompanhando de perto essa trajetória que agora você segue com novos parceiros, mas que vai certamente ser muito melhor do que foi até agora. Então eu também te desejo boa sorte e entre os 30 mil ouvintes agora você ganhou mais um. Saiba que o InfraCast não tá sem você, porque o InfraCast é seu, tanto quanto é meu e quanto agora é do Brasil inteiro, até internacional. E os nossos ouvintes, no fim das contas, são as pessoas que fazem com que tudo isso seja possível. Então, você, me parece, foi elevado de cargo. Deixou de ser entrevistador e passou a ser ouvinte. Isso é muito bacana, mas o InfraCast é todo seu. Todo seu. E eu fico chateada de não ter você mais como meu colega de bancada. Como eu disse, muito orgulhosa por você conquistar um sonho e abraçar isso de uma forma tão bonita que eu tenho o privilégio de assistir com todo o coração, com toda a alma e com toda a competência. E eu continuo, por sorte a minha, tendo você pertinho para dar pitacos aqui no InfraCast e para, enfim, ir trazendo o seu melhor conhecimento para essas entrevistas, para a forma como tudo vai se desenhando. E, enfim, eu tô feliz, por outro lado, com o fato da gente ter podido completar uma temporada tão bacana e iniciar outra que também vai ser 10. Então, obrigada pela jornada até agora, por ter acreditado na loucura de criar o InfraCast, porque no começo foi uma loucura mesmo, por ter alavancado esse sonho meu mesmo, da forma como você fez, e por ter me apoiado desde o início nessa história. E conta com o meu apoio. Então, aos nossos ouvintes, um até breve e seguimos juntos essa bela jornada.